Fala galera, tudo certo, terceirão? Beleza? Seguinte, professor Pardal na área, galera, vamos lá? Seguinte, pessoal, vamos conversar hoje, frente 2, tá? Aula 17, tá bom? Aula 17 e aula 18. Vamos falar de campo elétrico e campo elétrico uniforme, beleza pura? Então vem comigo aqui pra gente conversar. Vou fazer um resuminho, depois a gente faz os exercícios da aula, tá bom? Bem rapidinho, vamos lá, ó. Campo elétrico, galera, ó. Campo elétrico, ok? Beleza, galera. O que é campo elétrico, pessoal? Bom, campo elétrico é uma região ao redor de uma carga elétrica que quando você coloca uma outra carga lá, ela fica sujeita à ação de uma força de natureza elétrica. Certo? A gente sempre compara o campo elétrico com o campo gravitacional, né? O campo elétrico tem a mesma característica, só existe uma diferença: a força produzida pela força elétrica, a força produzida pelo campo elétrico, chamada de força elétrica, ela pode ser atrativa ou pode ser repulsiva. Já a força produzida pelo campo gravitacional, chamada de força gravitacional, ela só é atrativa. A única diferença, agora toda a estrutura a gente explica do mesmo jeito. É uma região ao redor da Terra, beleza? Quando você coloca um corpo de massa N lá, ele é atraído. No caso do campo elétrico, é uma região ao redor de uma carga elétrica. Essa carga elétrica na qual nós vamos estudar o campo produzido por ela é chamada de carga geradora. E a carga que vai entrar, ficar sujeita à ação da força, é chamada de força elétrica, tá bom? Ou carga de prova, tá bom? Carga de prova e carga geradora. Então, o campo elétrico é uma região ao redor de uma carga geradora, beleza? Você tem uma carga Qzão aqui, ó. Ao redor dela, você tem o campo elétrico. Essa região ao redor dela, se você coloca uma outra carguinha aqui chamada de carga de prova, vamos supor que isso aqui é positiva, essa daqui também. Nesse caso, vai aparecer uma força elétrica aqui, fazendo com que essa carga sofra uma repulsão. Tá bom? Qual que é o objetivo da aula? Fazer rápido no terceiro ano. Ó, o objetivo da aula é a gente definir quanto vale o campo elétrico nesse ponto. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Primeiro nós vamos entender o seguinte: se a gente conhece a ação da força elétrica sobre a carga de prova, para puxar a definição de campo elétrico, a gente vem para cá. Ó, que o campo elétrico, primeiro a gente tem que saber que ele é um vetor, já vai falar de módulo de direção e sentido dele, quer dizer, direção e sentido. Que ele é a razão entre a força elétrica e a carga de prova. Esse é o valor do campo elétrico lá, tudo bem? Então, se eu quero calcular o campo elétrico aqui, beleza? Eu tenho que pegar a força que ele está sujeito e dividir pela carga. Ou seja, senhores, o que quer dizer calcular o campo elétrico em um determinado ponto? Eu vou calcular a quantidade de força que age sobre aquela partícula por unidade de carga. Ou seja, eu vou calcular o que nós chamamos de quantidade de newtons por coulomb. Essa é a unidade de medida. Lembrando aos senhores que força elétrica é newton e carga, nesse caso carga de prova, é coulomb. Então, quando se calcula o campo elétrico, se calcula a quantidade de força por unidade de carga que aquela partícula fica sujeita. Entenderam a conversa? Tá? Então, ó, campo elétrico, newton por coulomb, força elétrica, newton, carga, coulomb. Joia? Tudo bem? Bom, essa é a definição de campo. A gente também já sabe que essa força elétrica, devido à lei de Coulomb, força elétrica é dada por K, Qzão, Qzinho, sobre a distância d quadrado. Isso quer dizer o seguinte: se eu substituir isso aqui na definição de força, da definição do campo, eu posso calcular o campo elétrico ao redor da carga de prova sem depender da força. E aí eu posso calcular o campo elétrico em qualquer ponto, sem necessariamente ter uma carga de prova. Ou seja, eu consigo fazer uma previsão. Eu consigo dizer, ó, se lá tiver uma carga tanto, ele vai estar sujeito a uma força de tal. Então, ao redor da carga geradora, eu consigo quantizar o campo, eu consigo dar valor. E aí, se eu substituir lá, vai ficar assim, ó, E igual, no lugar do F, K, Qzão, Qzinho sobre D quadrado sobre Qzinho, né? Copiando aqui vai ficar K, Qzão, Qzinho sobre D quadrado vezes 1 sobre Qzinho. Simplifica, simplifica. Ó, na hora de montar o campo elétrico, eu botei isso aqui, ó, K, Qzão sobre D quadrado. Então, essa é a expressão que mostra para mim quanto vale, beleza? Tá? Quanto vale o campo elétrico em qualquer ponto ao redor de uma carga. Observa aqui a relação, ó.
o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, graficamente, você vai ter uma relação assim, ó, do campo em newtons por coulomb pela distância em metros. Isso aqui, ó. Beleza? Se você tiver um valor do E para uma distância D, beleza? Se você pegar uma distância 2D, isso aqui vai cair para E sobre 4. À medida que você aumenta a distância, o campo vai caindo, só que ele cai proporcional ao quadrado, inversamente proporcional ao quadrado, ao quanto você mexeu na distância. Tá bom? Entendido? Professor, o que é o K? O K é aquela constante eletrostática. 9 vezes 10 a nona newton, metro quadrado, coulomb quadrado. Isso se estivermos falando do vácuo. O que é o Qzão, professor? Isso aqui é a carga geradora, ou seja, a carga que nós vamos estudar o campo elétrico. O D é a distância. Beleza? Tá? Distância que no sistema internacional é metro, isso é coulomb. Nessa expressão aqui também a gente usa bastante, ó, que a força elétrica é a carga vezes o campo. A gente usa bastante também essa informação. Tá bom? Outra informação que vale muito a pena citar aqui é o seguinte: comportamento do vetor campo elétrico. Se eu tenho uma carga geradora negativa e uma carga geradora positiva. Se eu tenho uma carga geradora positiva, beleza? Uma carga geradora positiva, eu vou falar o seguinte, ó. Qzão positivo significa que o vetor campo elétrico daquele ponto aponta para fora. Aqui, ó. O vetor campo elétrico daquele ponto aponta para fora. Se eu tenho uma carga Qzão negativa, o vetor campo elétrico daquele ponto aponta para dentro da carga. Certo? Então, quando eu vou fazer a análise do vetor campo elétrico próximo à carga geradora, com quem que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar com a carga que gera, que é a partir dela que eu vou determinar para que lado o campo elétrico aponta. Tá bom? Então, ó, para resolver os exercícios do capítulo 19, lembre-se, campo elétrico é um vetor. Se eu tiver várias cargas atuando em determinados pontos, eu preciso de calcular uma soma vetorial lá para poder tirar o campo elétrico. Tá? Lembrando que vetores de mesma direção e sentido em soma o módulo, mesma direção e sentido em subtraem, perpendiculares entre Pitágoras, se tiver lá um ângulo teta qualquer ele cosseno, e assim vai. Cada caso é um caso. Tá bom? Lembre-se que campo elétrico é um vetor e que o módulo dele é dado por essa expressão, ou se eu depender só da carga geradora, por essa expressão. Tudo bem? Tranquilo? Bom, outra coisa que a gente tem que comentar, já que a gente vai falar da aula 17 e da aula 18, é uma região chamada de céu. O que é uma região chamada de céu? Vou apagar aqui para explicar para vocês o que é essa região chamada de céu. Tá? A região chamada de céu é uma região conhecida como campo elétrico uniforme. Tá bom, Marcelo? Então é o seguinte, ó, região chamada de campo elétrico uniforme, a brincadeira é assim, ó, céu, campo elétrico uniforme. Onde eu tenho uma região de céu? Onde eu tenho uma região entre duas placas infinitamente carregadas, uma positiva e a outra negativa. E aqui dentro, o vetor campo elétrico, parceiro, ó, o vetor campo elétrico aqui dentro, ele é constante. Quando eu digo que vetor é constante, eu estou dizendo que em qualquer ponto aqui dentro, o meu vetor possui módulo constante, direção constante, sentido constante. Entenderam a parada? Então, em uma região entre duas placas, por exemplo, se eu coloco uma carga positiva aqui, ó, isso é uma informação bastante importante. Para que lá ela tende a escapar? Ela tende a escapar a favor do campo. Então, as cargas positivas tendem a escapar a favor do campo. Se eu coloco uma carga negativa aqui, professor, para que lado ela tende a escapar? Ó, ela tende a escapar para cá, contra o campo. Tá vendo? Certo? Então, ela vem se aproximar da placa positiva. Joia? Beleza? Pura? Outra coisa que vale a pena a gente comentar aqui é sobre as linhas de campo. Porque é o seguinte, o vetor campo elétrico, ele é tangente a essas linhas imaginárias que se formam ao redor das cargas, tá? E essas linhas, elas dizem muito sobre, por exemplo, a quantidade de carga que essa partícula tem, o sinal, essas coisas todas. Então, vamos falar um pouquinho sobre linhas de força ou linhas de campo. Linhas de força ou linhas de campo, tá? Então é o seguinte, ó, imagina que eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Se elas estiverem no mesmo módulo, o que acontece é o seguinte, a mesma quantidade de linhas de campo que sair daqui e chegar aqui, ó, vai existir, ó, tá vendo? Ó,
Isso significa que elas possuem sinais opostos. Opa. Saem. Certo? Sai. Aí se ela tem o mesmo valor, chega. Tá? Então eu posso dizer que o módulo desse é o módulo desse. Em um ponto qualquer no espaço, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, tá? O vetor do campo elétrico ele é tangente a essa linha de campo. Então vamos lá, como que eu faço isso? Ó, esse vetor aqui produz um campo elétrico saindo. Se eu pegar essa linha aqui, né? Saindo. Esse aqui produz um campo elétrico entrando. Então, o meu vetor campo elétrico resultante está aqui, ó, tangente àquele ponto. Então, os vetores campo elétricos ao redor das linhas próximas às cargas, ele é tangente às linhas de força. Em essas linhas de campo, elas nunca podem se cruzar. Por quê? Porque em um único ponto só existe um vetor campo elétrico possível resultante ali. Tá bom? Isso se essas duas cargas forem de mesmo valor e sinais opostos. Se essa aqui fosse maior, por exemplo, ia sair mais linhas de campo dela, só não ia chegar na outra, porque ela não teria a mesma magnitude. Tá? Agora, se elas possuíssem sinais iguais, por exemplo, essa sinal é igual a essa, você teria uma situação assim, ó, elas não iam completar o ciclo, tá vendo? Você teria isso aqui, ó. Certo? Ó. Tá bom? Você não ia completar o ciclo. E aí elas teriam o mesmo sinal, lembrando que o campo elétrico resultante no ponto é tangente a essas forças. Tudo bem? Então esse breve resuminho de campo elétrico foi para vocês entenderem que o campo elétrico é uma região ao redor de uma carga, que para medir ele é força sobre carga de prova. Se eu quero calcular o valor independente da carga de prova, Q sobre D quadrado. Lembre-se, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Se te colocarem numa região de campo elétrico uniforme, o que é importante você lembrar? Que região de campo elétrico uniforme é uma região entre duas placas infinitas, uma positiva e outra negativa, certo? E essa região, o vetor campo elétrico é constante. Lembre-se, a carga positiva escapa contra as linhas de campo, a carga negativa escapa a favor. Né? Quer dizer, a positiva escapa a favor e a negativa escapa contra. As linhas de força ou linhas de campo são linhas imaginárias que saem da carga positiva e chegam para a carga negativa. Para que servem as linhas de campo? Para indicar se essas cargas têm sinais opostos, como por exemplo elas se completam, ou sinais iguais elas não vão se completar. Se eu tiver uma maior concentração de linha de um lado do que do outro, significa que essa carga aqui tem maior quantidade que essa daqui. E assim por diante, se elas se completarem com todas, elas têm a mesma quantidade de carga. Beleza pura? Já eu volto para a gente fazer os exercícios da aula 17 e 18. Beleza? Beijo, fui, até daqui a pouco.